Pessoal, tudo bem? Estou de volta, Enoque Carvalho, com mais um vídeo aqui no nosso canal. Lembrando que você não pode deixar de ativar o sininho, se inscrever, compartilhar, deixar o seu likezinho, o seu joinha, tá bom? Então hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante. Olha esse pirulito aqui, tá vendo? Aqui é um pirulito, né? E aqui é um chocolate. Você já experimentou em tirar um desses aqui, desse alimento aqui da boca de uma criança? Você já observou qual é a reação? Quer ver? Dê um pirulito a uma criança, se tiver um filho aí. Dê um pirulito e depois tome. Ela vai se espernear, vai chorar e não vai aceitar porque você tomou o pirulito. Assim, esse assunto para muitos malaquianos por aí, né? Pessoas que não vão aceitar essa palavra, mas é Bíblia, não posso fazer nada. Está escrito na Bíblia, né? E é bíblico que eu vou falar aqui. E vou falar hoje, o assunto é sobre o... Tá vendo aí? Dízimo, 10% do seu salário, né? Que dízimo ele servia para isso aqui. Deus ordenou para que houvesse isso aqui na casa do tesouro, mantimento. E essa casa do tesouro ficava, claro, ali em Jerusalém, que a Bíblia chama, Deus chama lá em Malaquias de minha casa. Onde os outros hoje dizem que é a minha casa, que Deus quis dizer, foi esses templos feitos aí por mão de homens, com ar-condicionado, porta de vidro e aí muito mais, e aí por diante, né? Mas vamos lá, vamos ao assunto onde eu quero falar hoje sobre o dízimo e sobre a oferta. A oferta. Você já leu lá em Mateus 5:23? Pegue sua Bíblia e leia. Jesus não fala sobre dízimo, Jesus fala sobre a oferta. Tanto que ele disse assim: se você for ofertar, colocar o seu oferta no altar e algum irmão tiver alguma coisa contra ti, agora é engraçado, Jesus não disse se você tiver alguma coisa contra seu irmão, foi o contrário. Se algum irmão tem alguma coisa contra ti, porque claro, você aborreceu ele, né? Então você tem que ir até ele, reconciliar com ele, se reconciliar com ele, e depois você vai lá e oferece a sua oferta. Caso contrário, a sua oferta não será recebida. E quando ele falou de dízimo, ele falou aborrecido. Jesus não gostava. Jesus era assim bem direto com os fariseus, com os doutores da lei, com os hipócritas, né, com aqueles religiosos que queriam colocar um fardo pesado sobre os ombros das pessoas, e ele não queria nem mover com o dedo midinho. Aí Jesus disse lá em Mateus 23, Jesus disse: ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, que dizimais com hortelã, com cominho e com endro, mas não praticais, né, os preceitos principais, aliás, você não pratica, que é a misericórdia, a fé e a justiça. Na sua denominação tem isso? Misericórdia, fé e justiça é uma palavra, né? Uma palavra bem comprometedora, justiça, não é isso? Então, era assim que os fariseus agiam. Eles dizimavam, só que por outro lado eles não praticavam o principal. Então o dízimo não é tudo, né? O dízimo não é tudo. Então eu quero falar para vocês que entendem sobre a casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? Esse assunto também que está em pauta. Você sabia que Salomão construiu vários departamentos, várias câmaras dentro do templo? E ali, né, dentro daquele templo, dentro daquela câmara, ali nas câmaras, ficava o departamento onde ficavam os guardas, ficava brigados, né? Também ficava os cantores. Está lá escrito em Ezequiel capítulo 40, versículo 44, se me falha a memória. Os levitas, os cantores, ficavam também lá em uma dessas câmaras. Joás também serviu de esconderijo para Joás. Está lá escrito em 1 Reis, eu agora esqueci mais ou menos onde está escrito, mas é 1 Reis. E Joás também se escondeu lá, se serviu de esconderijo. Então o templo que foi construído por Salomão tinha várias câmaras, né? E lá tinha também um lugar onde se armazenava, era chamado celeiro da casa de Deus. E a casa de Deus, que Deus quis dizer lá em Malaquias, não é a casa feita por mão de homens, né? Era a cidade de Jerusalém, que era chamada de minha casa. E a casa do tesouro ficava no templo. Agora, nenhum departamento, não é falando congregacionalmente falando, não era um lugar congregacional, não era numa igreja local, era num lugar reservado. E
Quem só levava esses alimentos para esse lugar eram os sacerdotes levitas. Ele tinha a obrigação de levar, né, após receber os dízimos dos demais 11 tribos de Israel, que não era para os brasileiros, eram as 11 tribos de Israel, eles tinham a obrigação de levar todos os dízimos recardados para o grande celeiro chamado Casa do Tesouro. Era justamente nesse departamento lá no templo. Não era, vou repetir, não era nada congregacional, não era numa igreja local. E ali eles guardavam todos os alimentos, tanto para o sacrifício no altar, observe bem, tanto para o sacrifício no altar, quanto para o suprimento e socorro dos sacerdotes, dos levitas, dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Agora, engraçado, esses alimentos só eram levados para a casa do tesouro, que era o celeiro da casa de Deus, pelos sacerdotes levitas, que tinha responsabilidade, que maravilha, de guardá-lo e repartir com justiça. Que coisa linda, repartir com justiça. Será que está acontecendo isso hoje? Vou chegar lá, viu? Repartir com justiça. E todos aqueles que ajudavam na manutenção do tabernáculo, que hoje não existe mais esse tabernáculo, né? Porque Jesus já rasgou o véu do templo, então não há mais separação entre nós e nosso Deus, não é mais necessário sacrifícios de animais. E outra, viu? Você sabe o que é que os sacerdotes faziam? Muitos sacerdotes faziam, gente. Olha, eles desviavam as ofertas. Que absurdo! Eles desviavam as ofertas e os dízimos para outros lugares. Sabe qual era o tipo de animais que eles sacrificavam? Em vez de sacrificar os animais sãs, eles sacrificavam os animais aleijados, mancos, roubados. É por isso que está escrito lá em Malaquias: roubarás o homem a Deus? Sim, nos dízimos e nas ofertas. Aí hoje os fiéis pensam: oh meu Deus do céu, eu larguei de pagar minha luz, vou largar de pagar minha luz e vou devolver o dízimo. Meu gás faltou, eita meu pai do céu, meu gás faltou, o que é que eu faço? Eu vou devolver o dízimo, Deus proverá. Não faça isso não. Não faça isso não, porque você está agindo de uma maneira errada. Muito errada. Então, se você não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Tá certo? Os alimentos não estavam chegando, não. Os sacerdotes desviavam. Chegando, principalmente não chegava para o levita. Você sabe o que é que o levita estava fazendo? Estava abandonando, né, e estava voltando tudo para as suas casas. Triste, abandonados, estavam abandonados. Havia desvio, havia roubo. Por isso que Malaquias diz: roubarás o homem a Deus? Sim, nos dízimos das ofertas. Aí os pregadores malaquianos que é você que está roubando quando você não leva o seu dízimo. Primeiro, gente, o dízimo é para mantimento. A oferta é manutenção. O que é manutenção? Comprar uma toalha de mesa, pagar claro que tem que ter, né? A igreja tem que ter as ofertas alçadas. Agora, e o dízimo? É para a gente hoje ou só era para o povo de Israel? Eu não estou aqui colocando nada na sua cabeça para que você não dizime. Não. Bom, se você leva seu dízimo até hoje, né? Aprendeu a fazer isso, levar o seu dízimo até hoje porque alguém incutiu que você deve fazer isso, então, se você leva o seu dízimo até a sua congregação e onlinemente, rapidinho, aquele dízimo se transforma em alimento, aí está agindo certo. Agora, se você leva o seu dízimo, como se estão levando até hoje, e lá na frente você passar por uma necessidade, porque já aconteceu isso comigo, e você procurar recurso e alguém dizer a você, fechar a porta e dizer: não pode, a igreja não pode ajudar, está em construção, a igreja está fazendo isso. O que é isso? E cadê o dízimo, já que era para alimento? Gente, em Malaquias 3,10 diz que Deus falou através do profeta Malaquias que o dízimo era especificamente para alimento. Não existe outra palavra, alimento. Olha lá que Jesus falou lá em Mateus 5,23. Não é? Ou melhor, Mateus 23. Jesus pegou e falou sobre o condimento, o hortelã, né? O cominho, e falou sobre também o endro, que também é um dos condimentos muito bom, muito especial. Jesus falou em alimento. Jesus não falou em dinheiro. O único lugar que Jesus falou em oferta foi em Mateus 5,23, que eu já citei para você aqui. Então, se você dizima na sua igreja e a sua denominação, que eu não quero falar de denominação, estou falando que está na Bíblia, e a sua denominação retribuir isso aos pobres, aos órfãos e às viúvas, Tiago 1,27 diz o quê? A religião pura, olha só, a religião pura e imaculada
para com Deus, o Pai, é esta. 2 pontos. Aí ele diz lá, visitar os órfãos e as viúvas na sua necessidade e guardar-se da corrupção do mundo. Eu lhe pergunto, a minha religião, que eu faço parte, a sua denominação, está visitando os órfãos e as viúvas? Cadê o dízimo? Por que os órfãos e as viúvas? Porque Jerusalém era devastada, Jerusalém era sitiada. Os inimigos entraram em Jerusalém, como o templo foi destruído. Você vê lá a história de Neemias, na reconstrução do templo e outros, porque o povo ficava... Aí quando acontecia isso, vários homens morriam na guerra e as mulheres ficavam viúvas. As crianças ficavam órfãos. Era por isso que o povo de Israel, Deus separou o povo de Israel só para isso, para levar o alimento até a casa do tesouro. Era em alimento, não era em dinheiro não. Mas irmão, antigamente não tinha moeda, tinha. Jesus foi vendido por quantas moedas? Jesus chegou no templo, viu lá os pessoal fazendo o templo, a casa dele de oração, fazendo de negócio. Foi o que ele fez, quebrou tudo, pegou uma moeda, um retrato de César e disse, de que é essa cara aqui, de que é essa foto? O povo diz de César, então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Está assim de comerciantes, vendendo a palavra de Deus, brincando com a palavra de Deus, e o povo levando, só levando, sem direito a comer nada, ainda passa necessidade. Eu tive o desprazer, eu estou dizendo aqui, diante de Deus, diante da Trindade Santíssima, eu estou falando aqui porque eu vi com esses olhos aqui, como diz o ditado, que é a terra de comer um dia. Eu vi a filha de um reverendo, que eu não vou dizer o nome, por ética, em uma certa cidade onde eu estava trabalhando. Eu trabalhava em um mercado, e em frente ao mercado ficava um lixão, onde se jogava resto de alimento, calabresa, mortadela, carne estragada. E uma vez eu saí por lá de fora para tomar um ar, na hora do meu almoço, e olhei, vi aquela irmã empurrando os meninos e catando lixo para comer, pedaço de carne velha para comer, filha de um reverendo de uma certa denominação. E eu fui lá, olhei aquilo, me compadeci. Meu pai estava vivo na época, eu falei com meu pai disse, não acredito, meu filho, que absurdo. Eu fui lá, comprei um pedaço de charque, se não me falha a memória, um pedaço de calabresa, fui lá, dei a ela, mandei ela ir para casa. Irmão, aquilo é de doer o coração. Cadê os dízimos? Um homem que prega sobre a palavra exige que o povo leve o dízimo, porque muitos deles amedrontam o povo. E o povo leva. Mas cadê? Aí eu fui dizer isso a um certo irmão, ele disse, não irmão, o importante é levar. Não importa o que eles falam, não importa o que. A igreja de Cristo, ela vive numa vida transparente. Entendeu? O cristão, ele mergulha num rio. Está lá escrito em Ezequiel. Quando ele mergulha no rio, essa água não é suja não, é água salutar. Então tudo é transparente. A igreja tem que ter transparência, democracia, não é uma burocracia. A igreja de Cristo não é uma mentira não. O hino de nosso cantor Esteve Jacinto fala, tem gente que quer ser o dono da igreja. Entendeu? Não é assim. O povo está sofrendo. Tem denominações que não tem uma creche, tem denominações que não tem uma escola, os filhos dos crentes estudam em escola pública. Entendeu? Não tem uma associação, nem todas, mas eu conheço denominações que têm associações. Tem aquelas pessoas que cuidam das pessoas necessitadas. Eu não estou me referindo a todos, eu estou falando àqueles que fazem como esse sacerdote que tinha aqui, desviam as ofertas. Né? Como o sacerdote fazia, pegava os animais bons, né? E pegava os aleijados, sacrificava os mancos, os aleijados. Olha que absurdo. Aí está escrito lá em Malaquias, roubarás o homem a Deus? Porque eles roubavam. Então eu não estou aqui passando para avisar, falar com vocês a respeito que vocês parem de dizimar, mas que haja o resultado, que você vê nisso o resultado. Você vê uma pessoa sofrendo ali, receber auxílio, uma assistência médica, mas não tem. Eu não estou me referindo a todos. Então a palavra dízimo passou, era para o povo de Israel e era em alimento. Você não vê dízimo em moeda, você não vê dízimo em dinheiro em lugar nenhum. Abraão, por exemplo, ele dizimou com o quê? Com moeda ou foi com condimentos, alimentos? Ele pegou o melhor da terra e entregou ao sacerdote Melquisedeque, tipo Cristo. Olha que coisa linda, entregou tudo. Mas não foi em dinheiro. O dinheiro, sim, tem que ter. Para pagar a luz, pagar a água, pagar o salário. Não é salários, é salário
ao homem que está ali realmente trabalhando para a obra, eu não sou contra. Agora, salários é um absurdo. Enquanto isso, o povo só levando. E muita gente está passando necessidade. Ainda eles têm coragem de dizer assim: está passando necessidade porque não devolveu o dízimo. Mas como é que pode? Não, está errado. O que é isso? Que Deus é esse? Deus de barganha? Então, meus queridos, bote na sua mente, a palavra dízimo significa 10%, mas era para o povo de Israel. Continuo dizendo, não estou contra você que dizima, você que continua, continue. E até você foi abençoado nisso, amém, porque Deus está honrando sua fé. É a sua fé que Deus está honrando. Mas fique sabendo que hoje tudo se resume em oferta. Hoje é tudo oferta, entendeu? É oferta voluntária e outra, não é obrigado, é uma oferta voluntária, porque Deus ama quem dá com alegria. Entendeu o mistério do dízimo? Então, naquela época, certo? Existia pessoas que dizimavam. O devorador, que tipo de devorador é esse? Eles dizem que é o demônio. Nós sabemos que o demônio é destruidor, claro, né? Mas amedronta o povo. Sabe o que é o devorador? Por exemplo, Jesus não falou no cominho, no endro e na hortelã? Era alimento. Por exemplo, eu aqui, que estou aqui, eu tinha uma plantação. É assim que aconteceu com o povo de Israel. Eu tinha uma plantação de endro. Você tinha uma plantação de cominho. Aí eu tirava ali da minha parte, 10%, levava. E Deus repreendia o gafanhoto, o devorador, o gafanhoto que não entrava na minha plantação. Agora, na sua que você não levava, o gafanhoto entrava na sua plantação e devorava tudo. E naquela palavra, roubarás o homem a Deus sim no dízimo das ofertas, porque se você leva hoje o dízimo, 10%, e você vê o seu povo, os seus irmãos sofrendo, passando necessidade, quem é o vilão daí? É você ou que está recebendo? Quem está sendo ladrão aí? É você ou que está recebendo e não está pegando e repartindo para os pobres? Ou então você faz o melhor, sabe o que você deve fazer? Que todo mundo devia fazer? É pegar seu 10% em dinheiro, claro, chegar no supermercado, fazer uma compra muito grande, já que você não planta, você não tem sua plantação, porque antigamente o povo de Israel era plantação. Mas hoje o povo ainda continua contribuindo, continue, né? É você e Deus, continue contribuindo. Agora, sabe o que é que você faz? Devia fazer, todo mundo devia fazer, pegar assim os alimentos, comprar um bocado de alimentos, chegar no pé do sumo do sacerdote lá, do reverendo, não sei quem for aqui, ó. Agora pode repartir, que aqui está o dízimo. Porque dízimo era alimento, não é para o dia de hoje.